Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez, continuando aqui a nossa playlist sobre sistema endócrino, vamos falar um pouquinho aqui sobre a fisiologia adrenal. Vamos discutir um pouquinho sobre a nossa glândula suprarrenal, principalmente na sua atuação em relação à aldosterona, né? Produção e liberação da aldosterona. Então, já falamos aqui sobre outros hormônios. Chegou o momento da aldosterona, na verdade, de resgatar um pouco, né, a discussão sobre a aldosterona, visto que ela participou de um outro sistema, queremos relembrar ao longo dessa videoaula, mas, de todo modo, não se esquece, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, também curte, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo e também compartilha esse conteúdo com os seus colegas, beleza? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a função da aldosterona. Então, gente, vamos lembrar primeiro da questão anatômica, tá? Então, você consegue visualizar aqui a presença, né, dos nossos rins e logo acima temos aqui as nossas glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, você também vai chamar, pode encontrar como adrenais, ela, num corte aqui, pode ser dividida na região cortical, né? Então você tem aqui o córtex da suprarrenal, e essa região mais interna é a medula da suprarrenal, tá? Essas duas regiões possuem a função de liberação de algumas substâncias. A medula da suprarrenal, ela estará associada com a liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e o córtex, que é exatamente o objetivo e o alvo da nossa videoaula de hoje, ele tem a função, além da liberação da aldosterona, também do cortisol, além de outros hormônios dessa região. Num corte, pensando de um ponto de vista microscópico, podemos observar o seguinte, que essa região do córtex, né, essa região cortical, ela é dividida em zonas. Então, existe aqui uma zona que é a zona glomerulosa, existe a zona fasciculada e existe a zona reticular. Tá? Importante para a nossa discussão hoje é a chamada zona glomerulosa. Por que é importante? Porque é exatamente nessa zona glomerulosa onde temos a produção e liberação da aldosterona. Tá? As demais zonas participarão da liberação de outros hormônios, como o cortisol. Ok? Mas beleza, como é que essa aldosterona funciona? Antes de entender o funcionamento da aldosterona, vamos lembrar o seguinte: essa aldosterona, ela normalmente está associada com duas condições. Primeira, situações de hipercalemia. O que é isso? Aumento da concentração dos níveis de potássio. Segunda situação, ela está associada com eventos de hipotensão. Portanto, quando a sua pressão reduz, existe a liberação da aldosterona para regular, né, essa pressão. Portanto, gente, se começarmos aqui a entender, né, o que está acontecendo, já que a aldosterona ela é estimulada em situações de hipotensão, lembrem, se tem uma hipotensão e você quer aumentar a pressão desse indivíduo, né, regularizar a pressão desse indivíduo, você precisa conservar água. Você precisa que esse indivíduo, ao invés de excretar líquido, que ele conserve líquido. Ou seja, estamos falando que a nível renal eu preciso aumentar a reabsorção de água, ok? Lembrem também que aqui, ó, nos túbulos renais, você tem aqui o túbulo proximal, que é a zona onde existe a maior quantidade de reabsorção de líquido, e o túbulo distal junto com o ducto coletor. Túbulo distal e ducto coletor, eles possuem uma baixa capacidade de reabsorção. E é exatamente nesse ponto que a aldosterona vai agir, aumentando a capacidade de reabsorção do túbulo distal e também do ducto coletor, tá? Beleza. Então ela vai atuar nessa região. Mas quem é que estimula a liberação ou como é o processo para a liberação? Quem estimula, já falamos. Você tem ali um estímulo inicial, que é a hipotensão, é a hipercalemia.
Mas o que acontece para a liberação da aldosterona é algo que vimos em uma outra videoaula, fica aí a dica, né, para você assistir depois daqui, que é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembrem que a partir do momento que existe uma queda da pressão, o nosso corpo ele começa a reagir com duas respostas. Uma resposta a curto prazo e uma resposta a longo prazo. Essa resposta a longo prazo tem relação direta com esse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como acontece? A partir do momento, né, que nossas células ali justaglomerulares percebem a redução da pressão, existe o estímulo, e aí, né, as células da mácula densa tendem a liberar tudo isso lá no nosso rim, tendem a liberar renina. Essa renina, o que ela faz? Lá no fígado, você tem algo chamado de angiotensinogênio. Então, esse angiotensinogênio será transformado através da ação da renina em angiotensina tipo 1. Essa angiotensina tipo 1 se transformará em angiotensina do tipo 2, através da ECA, né, que é aquela enzima conversora da angiotensina. E essa angiotensina tipo 2 que é a chave do negócio. Por quê? A angiotensina tipo 2, ela faz vasoconstricção. Lembra que o estímulo inicial era a pressão baixa? Então, fazer vasoconstricção tende a aumentar a pressão. E, além disso, a angiotensina tipo 2 estimula aquelas nossas células lá da zona, né, glomerulosa a liberar quem? Aldosterona. Então, a aldosterona ela é estimulada através da angiotensina do tipo 2, ok? E o que ela faz? Ah, vimos que ela aumenta a reabsorção aqui a nível renal. Como? Ela vai agir ali nas células principais dos nossos rins, fazendo o quê? Aumentando a reabsorção de sódio e aumentando também a excreção de potássio. Lembrem das duas situações que eu falei aqui que estimulam a liberação da aldosterona: hipotensão e hipercalemia. Então, se os níveis de potássio estão altos, você quer baixar esses níveis. Lembra que eu acabei de falar? Você tem aumento da reabsorção de sódio e aumento da excreção de potássio. Então, se eu estou excretando, estou colocando para fora. Se o potássio estava alto e foi o estímulo inicial, a tendência agora é que ele caia. Feedback negativo, tá? Da mesma forma, se eu estou aumentando a absorção de sódio, lembra? Quando você puxa o sódio, quem vem junto? Água. Então, se eu estou trazendo o sódio de volta, a água também está caminhando no mesmo sentido, retornando para o sistema vascular, aumentando a volemia. Consequentemente, quanto maior a volemia, também tende a ficar maior a pressão arterial. Pronto, regulei os dois estímulos iniciais, a hipotensão e a hipercalemia, corrigindo esses dois eventos, beleza? Então, recapitulando, o que é que a aldosterona faz? Ela agirá principalmente nos túbulos, no túbulo distal e no ducto coletor, certo? Ela é estimulada através da hipercalemia e da hipotensão. O estímulo é via angiotensina tipo 2, já entendemos aqui como essa angiotensina tipo 2 é formada. E lá nas células principais, ela aumenta a reabsorção de sódio, consequentemente de água, e também aumenta a excreção de potássio, diminuindo assim os níveis desse íon. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí essa videoaula exclusivamente sobre aldosterona. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí também o seu like, tá? Ativa o sininho para receber toda semana a notificação de novos vídeos aqui no canal sobre fisiologia, patologia, sobre respiratória, cardiovascular, UTI, metodologia da pesquisa científica. Tem muito conteúdo aqui no canal, você não pode perder. Beleza? Até a próxima.